Minha mãe me mandou uma mensagem: sua irmã está tendo dúvidas sobre te convidar. Você devia oferecer pagar o carro dos sonhos dela para fazê-la se sentir melhor. Eu respondi: entendido. Então liguei para o local do casamento, citando manipulação como motivo. O depósito não reembolsável estava todo no nome dela. Meu nome é Caleb. Tenho 33 anos, sou o mais velho, o cara das planilhas, aquele que guarda cabos de bateria no porta-malas e recibos em envelopes etiquetados. Trabalho com operações em uma empresa regional de logística. Sou a voz calma que as pessoas chamam quando algo quebra às 2 da manhã. Não bebo muito. Dirijo um Civic de 10 anos e pago meu cartão de crédito todo mês porque gosto de dormir tranquilo. Na minha família, isso me tornou confiável. Tradução: a carteira com pernas. O jantar de domingo na casa dos meus pais é sempre o mesmo. Um assado que consegue ser seco e gorduroso ao mesmo tempo. O jogo de futebol do meu pai no mudo com legendas. Minha irmã Maia dominando a conversa como se tivesse nascido com um microfone na mão. Ela tem 27 anos, está noiva e planejando um casamento que poderia alimentar uma pequena vila por um mês. Eu lavava os pratos na pia, metade ouvindo, metade contando quantos garfos já tinha lavado para não ter que sentar na sala fingindo rir. Maia rolava o feed do celular, falando com ninguém e com todo mundo. Não gosto da ideia de lugares marcados, disse ela. Faz as pessoas se sentirem presas, exceto nas mesas VIP, claro. Minha mãe cortava os pães ao meu lado, cantarolando. Havia um pequeno borrão de batom na faca. Ela olhou por cima do meu ombro como se estivesse mirando em uma plateia invisível. Caleb, disse, muito doce. Sua irmã está tendo dúvidas sobre te convidar. Coloquei o prato com muito cuidado. A torneira chiava entre nós. Maia não levantou o olhar. Não é pessoal. Meu pai deu de ombros no sofá sem se virar. Menos pratos para alugar. Minha mãe continuou como se estivesse lendo a previsão do tempo. Você devia oferecer pagar o carro dos sonhos dela para fazê-la se sentir melhor. As palavras caíram como um tapa, mas ninguém se mexeu. Carro dos sonhos, fazê-la se sentir melhor por me convidar para o casamento da própria irmã. Pisquei para a pia. Bolhas de sabão grudavam nos meus nós dos dedos. Minha mente travou na imagem do meu Civic surrado ao lado de algum SUV reluzente que mora no quadro de inspiração da minha mãe no Pinterest. O quê? Eu disse. A voz da minha mãe estava leve, como se estivesse sugerindo que eu levasse uma salada. Ela anda estressada. O local é caro. O buffet é caro. A parede de flores é cara. Você sabe como é. Se você desse uma força e mostrasse algum apoio, tudo se resolveria. Maia finalmente me olhou. O olhar não estava bravo. Estava entediado. Aquele tipo de tédio de rico em seriado de TV quando o garçom demora demais. Os pais do Trent estão pagando o jantar de ensaio, disse ela. Então seria legal se você contribuísse com algo significativo. Meu pai clicou no controle. Um touchdown silencioso apareceu na tela. É família, disse ele. Você investe. Um riso ficou preso na minha garganta e saiu fino. Um carro. Eu repeti. Minha mãe cutucou meu ombro com o dorso da mão, como se estivéssemos compartilhando uma piada. Você sempre foi prático. Isso seria generoso e acabaria com toda essa tensão. Lá estava. O roteiro que eu decorava de cor. Eu causo tensão. Eu resolvo tensão. Eu pago pela tensão. Eu fico quieto para que todos continuem fingindo. Sou tão maduro com as coisas. Enxaguei o último prato. Coloquei no escorredor. Sequei as mãos devagar, como se pudesse adiar a escolha entre lutar ou fugir, apenas batendo os dedos na toalha. O celular de Maia acendeu com uma notificação e sua boca se curvou. Além disso, se você for levar alguém, precisa me avisar primeiro. A vibe é muito específica. Assenti, não porque concordava, mas porque assentir é mais barato que discutir. Bom garoto, disse minha mãe suavemente, como se eu fosse um labrador esperando antes de atravessar a rua. Olhei para a toalha nas mãos e percebi que minhas palmas estavam frias. Queria dizer 1000 coisas. Queria dizer uma.
Em vez disso, coloquei a toalha de volta na alça do forno. Peguei meu casaco da cadeira e saí da cozinha com o coração batendo nos meus ouvidos e um vazio se abrindo onde morava a parte de mim que ainda esperava por algo normal. Na garagem, sentei no banco do motorista e encarei o volante. O Civic cheirava a café no inverno. Eu podia ouvir a voz da minha mãe na minha cabeça, clara e razoável. Você devia oferecer. Você devia mostrar apoio. Você devia consertar. Coloquei as mãos na posição 10 e 2. Entendido, disse para ninguém, mas não do jeito que ela queria. Não me tornei a carteira da família da noite para o dia. Foi devagar, pequeno, fácil de justificar. Aos 21, peguei um turno extra para ajudar meu pai quando reduziram suas horas. Só até o sindicato resolver. Ele disse que levaria 8 meses. Quando o pagamento retroativo finalmente chegou, ele comprou uma Smart TV. Estava em promoção. Mamãe disse que isso explicava tudo. Aos 23, Maia pegou meu cartão de crédito para comprar livros. Ela desistiu da matéria e ficou com os sapatos. Quando insisti, ela chorou. Mamãe disse, está difícil ser mulher hoje em dia. Eu engoli a conta e disse a mim mesmo que estava escolhendo a paz. Aos 26, coassinei o financiamento do Jeep usado da Maia porque ela não conseguia aprovação no banco. Ela atrasou os pagamentos. Eu recebia as notificações de atraso. Quando liguei, ela disse, você é melhor com dinheiro. Por que iam me mandar isso? Ela riu como se fosse uma piada. Aos 28, meu pai transferiu temporariamente a linha telefônica dele para o meu plano familiar. Ainda estou pagando. Ele chama de pacote. Eu chamo de $65 por mês. Aos 30, minha mãe decidiu que precisávamos restaurar a tradição e organizar o Dia de Ação de Graças. Comprei o peru, uma mesa dobrável, 6 cadeiras e 2 aquecedores porque o forno estava no fim da vida. Quando sugeri dividir os custos, ela acariciou minha bochecha. Você ganha mais que nós, querido. Sabe disso. Somando pequenas coisas, senhas de streaming, dinheiro de gasolina passado discretamente sobre a mesa, um empréstimo de aluguel que evaporou, um desconto de colega usado por todos menos por mim, e você tem a foto completa. Cada vez que eu dizia não, surgia uma reunião de família. Cada vez que eu dizia sim, o padrão subia. Então Maia ficou noiva. Trent é o tipo de homem que chama garçons de meu amigo e usa mocassins sem meia. Ele trabalha com parcerias de marcas, que pelo que entendo envolve basicamente agradar pessoas e receber caixas. Os pais dele têm dinheiro de casa no lago. Fotos antigas de Trent em colégio interno decoram o corredor deles como se ele fosse senador aos 12 anos. A festa de noivado foi uma produção. Maia chorou nos momentos certos. Tirei fotos com o celular de todo mundo. No final, minha mãe segurou minhas mãos e sussurrou, precisamos da sua ajuda. Só com a logística. Logística se transformou em 3 meses de eu ligando para fornecedores, agendando visitas e lendo contratos. Enquanto Maia me enviava réus de torres de champanhe para economizar tempo de todo mundo, o local me colocou como coordenador autorizado da conta. A pedido da minha mãe, o contrato real e o depósito não reembolsável estavam no nome da Maia, porque era o dia especial dela. O depósito de $17.500 foi no meu cartão, com a palavra da minha mãe de que os pais do Trent me reembolsariam depois que reorganizassem algumas coisas. Eles não reorganizaram nada. Um cheque nunca chegou pelo correio. Quando perguntei, Trent sorriu mostrando todos os dentes. O cara da contabilidade do meu pai está fora do país. Não fique estranho quanto a isso. 2 meses antes do casamento, a florista me ligou no trabalho. Só confirmando a quantidade final de pianis, ela disse animada. Olhei para o orçamento e quase engoli a língua. 200, eu disse. É tão de bom gosto. Maia respondeu por mensagem quando perguntei. A família do Trent espera uma aparência específica. Quando tentei reduzir o pedido, minha mãe me mandou uma mensagem privada, não envergonhe sua irmã. Vamos dar um jeito. Seja um jogador de equipe. Não era ressentimento que crescia em mim. Era fadiga, constante, até os ossos. Meus dias eram cheios de horários de frete e escala de armazém. Minhas noites eram degustações de menu que eu nem comia.
Aos sábados, quando normalmente encontraria amigos para basquete, eu estava em uma loja de tecidos ouvindo porque Moonstone Grey é diferente de platino. Qualquer linha que eu traçava, alguém a movia. Pode ir à joalheria comigo? Maya perguntou numa terça-feira às 10 horas. Trent não pode por causa de reunião, mas você é flexível. Eu não era flexível. Saí do trabalho mais cedo porque discutir custa mais. Ei, cara, disse meu pai, me entregando um recibo de troca de óleo uma noite. Usei seu carro porque o cara disse que dinheiro extra era necessário. Você resolve. Era meu pai. Minha mãe completou como se fosse um cupom. Havia mais grupos de mensagens do que parentes agora. Atualizações de fornecedores do time da noiva VIP apenas. Se você nunca teve 50 mensagens não lidas dizendo uma pergunta rápida, você não entende como isso desgasta. Eu silenciei todas e então me senti culpado, como se tivesse jogado um monitor de bebê em um lago. Durante tudo isso, eu só pensava, tudo bem, mais uma vez. Vamos passar pelo dia. Ela vai ficar feliz. A máquina vai parar de pedir partes de mim. Então aconteceu a explosão da lista de convidados. Maya decidiu que não queria crianças na cerimônia. Elas estragam a vibe. Ela postou em VIP apenas, o que de alguma forma me incluía, mas não nossa prima com 2 filhos pequenos. Quando a notícia se espalhou, não foi Maya quem atendeu as ligações. Fui eu. Tia Zoe me ligou chorando porque não podia pagar uma babá para os gêmeos e ainda uma passagem aérea. Gostaria de poder ajudar, eu disse, fazendo contato visual com meu próprio reflexo na porta do micro-ondas, sentindo-me um covarde. Você poderia, disse minha mãe depois, batendo as unhas na mesa. Basta oferecer pagar discretamente. Não é minha regra, eu disse. É sua família, ela respondeu firme. E então voltamos ao carro. O carro dos sonhos. Maya mencionava isso de passagem há meses, um Range Rover branco, interior de couro bege. Fotógrafa como uma nuvem. Ela disse que seria icônico sair da recepção nele. Eu pensei que era brincadeira. Não era brincadeira. Quando eu não saltei imediatamente para financiar a nuvem de saída, minha mãe começou uma campanha de sussurros nos grupos de mensagem. Nada rude, apenas incisiva. Caleb anda tão estressado ultimamente. Não sei por que está assim. Talvez esteja com ciúmes. Alguns parentes me mandaram mensagens confusas tipo, tudo bem? Como se eu tivesse postado algo alarmante 2 vezes. Eu escrevi longas mensagens explicando dinheiro, tempo e limites, e então as apaguei, porque sabia exatamente o que aconteceria em seguida, capturas de tela, conversas paralelas, o espetáculo de preocupação. Então veio algo que finalmente matou o último pedacinho de esperança que eu tinha de que tudo isso era só má sorte e não o que eles realmente são. Eu estava no meu apartamento numa quarta-feira à noite, comendo macarrão direto da panela porque meus pratos estavam todos embalados para um brunch imaginário, quando meu telefone vibrou. Era um convite de calendário. Título: Bate-papo Estratégia Familiar. Organizador: Mamãe. Hora: agora. Entrei. Vídeo ligado. Mamãe e meu pai estavam enquadrados como âncoras de jornal. Maya se sentou entre eles. Xinhai. Unhas. Perfeitas. Minha mãe foi direto ao ponto. Estamos conversando, ela disse. E achamos que seria melhor se você contribuísse com algo grande para mostrar apoio, e aí podemos deixar essa estranheza para trás. Ok, eu disse, porque queria ouvir o roteiro da boca deles. Maya sorriu, mas sem calor. O carro. Caleb. Não é complicado. Só coloque 50%. Depois cuidamos do seguro e de toda aquela parte chata. 50% de um carro de luxo, eu disse. Meu pai se inclinou para a frente. Já fizemos bastante por você, disse. É hora de retribuir. O dia da sua irmã deve ser perfeito. Olhei para os rostos deles na tela e senti como uma maré que récua. O alívio que vem quando você para de mentir para si mesmo. Encerrei a chamada. Sem discurso, sem palestra, só clique. Por dentro, uma nova voz se ergueu, pequena, firme, cansada de pedir permissão. Chega.
Na manhã seguinte, minha mãe enviou a mensagem que vai ficar para sempre na minha cabeça por parecer tão normal. Caleb, sua irmã está tendo dúvidas sobre te convidar. Você devia oferecer pagar o carro dos sonhos dela para fazê-la se sentir melhor. Fiquei olhando por um minuto inteiro. Depois digitei uma palavra. Entendido. Sem emoji, sem pontuação, apenas uma palavra que significava, ouvi você. E também, veja. Abri meu e-mail. Assunto, Readville Hall, pedido de confirmação final. O local havia enviado durante a noite. Estavam pedindo que o coordenador autorizado, que eu, travasse a contagem de convidados, o layout e o cronograma de pagamento até sexta-feira ou perderia a flexibilidade. Havia um botão no e-mail, gerenciar reserva. Quando configuramos tudo, o gerente de vendas criou uma conta no portal para mim, porque, segundo ela, você é o único que lê contratos. Cliquei no botão. O portal abriu. Lá estava, Maya Carter mais Trent West. 24 de maio, Salão B, depósito recebido, saldo pendente. Abaixo, meu nome como coordenador, meu celular, meu e-mail, um menu à esquerda, planta do salão, cronograma, fornecedores, políticas, cancelar e reagendar. Cliquei em políticas. Li cada linha. Li de novo. Depósito não reembolsável no nome do titular do contrato, Maya Carter. Cancelamento pelo coordenador autorizado permitido com notificação automática ao titular do contrato. Motivo obrigatório para registro interno. Cliquei em cancelar e reagendar. Uma caixa apareceu. Opções, taxa de reagendamento, cancelar, perder depósito. Um menu suspenso. Motivo. Deslizei pela lista. Rápido, depois devagar, restrição orçamentária, mudança de ideia, risco climático, e então, como se alguém piscasse para mim no código, outro. Especifique, por favor. Respirei fundo, como se fosse a primeira vez em meses, e digitei, manipulação familiar, violação de limites pelo titular do contrato, coordenador se retirando. Pairando sobre o botão vermelho, ouvi novamente a voz da minha mãe, você devia oferecer. Eu vi o rosto da minha irmã na pia. Não é pessoal. Cliquei. O portal girou. Então piscou em uma fonte simples e educada, como uma recepcionista dizendo, tudo certo. 2 e-mails chegaram na minha caixa de entrada ao mesmo tempo. Um para mim, confirmação de cancelamento. Um para Maya, seu evento foi cancelado pelo coordenador. Fiquei parado por um longo segundo, meio esperando meu apartamento explodir. Nada explodiu. A manhã continuou sendo manhã. Um ônibus da cidade chiou lá fora. Em algum lugar, o cachorro de um vizinho latiu 2 vezes e desistiu. Então meu telefone começou a acender. Maya, o que você fez? Mamãe, me liga agora. Maya, você não acabou de cancelar meu casamento. Você foi longe demais. Pai, filho, conserta isso. Não respondi. Ainda não. Abri o orçamento da florista da semana anterior e encontrei a autorização do meu cartão. Enviei um e-mail para a loja. Por favor, remova o meu pagamento e coloquem todos os encargos no cartão do titular do contrato daqui para frente. Não me contatem mais. Eles responderam educadamente, claro e com um emoji sorrindo na assinatura que eu odiava irracionalmente. Abri o site do buffet. Meu cartão não estava registrado lá. O pai do Trent finalmente pagou uma fatura para criar confiança e, aparentemente, considerou seu trabalho na terra concluído. Confirmei que não tinha vínculos financeiros com eles e arquivei a conversa. Então escrevi um e-mail curto para a gerente do local. Oi, Lisa. Cancelei o evento como coordenador autorizado. O motivo está listado no portal. Por favor, encaminhe qualquer comunicação futura para a titular do contrato, Maya Carter. Não estarei envolvido daqui para frente. Obrigado. Caleb. 3 minutos depois, ela respondeu. Entendido, Caleb. Sinto que tenha chegado a este ponto. Conforme mencionado, o depósito permanece conosco, de acordo com a política, em nome de Maya Carter. Desejamos o melhor. Deixei a frase ali, como uma pedra em um lago.
Em nome de Maya Carter. Por meses, eles insistiram que tudo estivesse no nome dela. Eles amam a aparência, os e-mails endereçados a ela. A sensação de ser o sol que todos orbitam. Agora eles poderiam ter isso. Tirei print de exatamente duas coisas, a confirmação de cancelamento e o parágrafo da política destacando depósitos não reembolsáveis vinculados ao titular do contrato. Depois abri o grupo da família, os carteiros, com uma foto nossa de 2011, quando meu cabelo estava ruim e eu ainda tentava. Digitei devagar, minhas mãos não tremiam. Bom dia. Saí da coordenação e do financiamento de qualquer parte do casamento da Mia. Cancelei o local conforme permitido pelo contrato. Motivo anexado. Daqui para frente, por favor, contatem a titular do contrato, Maya, para todos os detalhes e custos. Não comparecerei. Não contribuirei. Não discutirei mais sobre isso. Anexo os prints. Então coloquei o chat em menções apenas por 2 minutos. Nada. Então, a explosão. Mãe, isso não está certo. Maya, você arruinou minha vida. Pai, cresça. Tia Zoe, o que aconteceu? Maya, ele fez isso porque eu pedi um carro, como uma pessoa normal. Ele sempre foi ciumento. Mãe. Caleb, criamos você melhor do que isso. Digitei mais uma mensagem. Para constar, paguei o depósito inicial com meu cartão. Solicitei reembolso por meses e me disseram para ter paciência. O depósito era não reembolsável e foi colocado no nome da Maya a seu pedido, mãe. Cansei de ser seu banco. Então coloquei o telefone virado para baixo e fui trabalhar. Às 10h12, meu chefe espiou na porta do meu escritório. Está bem? Ele perguntou. Vou ficar, eu disse. Você parece um homem que acabou de cortar um vampiro, ele disse e foi embora antes que eu pudesse responder. Meu telefone era uma máquina caça-níqueis. Eu não conferia cada mensagem, mas os conceitos eram os mesmos: desastre, culpa, ameaças, negociação. Mãe, não podemos recuperar a data. Conserte. Pai, seu avô ficaria envergonhado. Maya, vou processar você. Trent, cara, você mexeu com a família errada. Mãe, se queria atenção, podia ter pedido. Alguns primos entraram na conversa com emojis. Uau, tia Lisa me mandou em particular. Tenho orgulho de você. Sei que você não ouve isso o suficiente. Soltei um pouco de ar e mandei um coração de volta. Ao meio-dia, minha mãe me ligou no trabalho. Deixei cair na caixa postal. Então ela ligou para a linha principal e nossa recepcionista a passou, porque ela disse que era emergência. A voz dela saiu tensa. Espero que você tenha feito seu pequeno escândalo, disse, pulando um oi. Agora coloque tudo de volta. Não é assim que funciona. Você vai arruinar a vida da sua irmã por um mal-entendido, eu disse. O tom dela suavizou. Pude ouvir que ela estava escolhendo uma performance. Caleb, as pessoas vão falar. É isso que você quer para nós? O portal diz que o titular do contrato pode reagendar mediante taxa, eu respondi. Está na política. Sabe, não temos dinheiro para isso, ela retrucou. Como você pode fazer isso com sua mãe? Lá estava de novo, o puxão gravitacional da necessidade dela. Por anos, ele me arrastou para onde ela apontava. Me preparei contra isso. Fiz isso por mim, eu disse. Deveria ter feito antes. Ela inalou como se eu tivesse dado um tapa. Então é isso. Você está deixando sua família. Estou deixando a parte em que você me usa. Você vai se arrepender disso. Talvez, eu disse, mas dormi ontem à noite. Primeira vez em meses. Desliguei. Vi meu reflexo na tela do computador e não odiei o homem que me olhava de volta. O resto do dia foi uma mistura estranha de comum e surreal. Reagendei uma entrega para um cliente, aprovei horas extras, ri de um meme que alguém me mandou no Slack e ignorei uma mensagem do Trent que dizia: não queime pontes das quais vai precisar. Cheguei a digitar e apagar, nunca tivemos uma ponte. E acabei ficando no nada. À noite, o grupo da família tinha virado um tribunal de pequenas causas.
Maia postou uma selfie com os olhos inchados. Olhem o que meu irmão fez comigo, escreveu, como se eu tivesse riscado o carro dela. 10 pessoas reagiram com carinhas tristes. Alguém comentou: homens são o pior. Engraçado, considerando quantos homens lixo eu já tirei da vida dessa família. Meu pai me deixou uma mensagem de voz que começou com um suspiro longo e terminou com: você acha que é melhor do que nós porque tem um emprego e um carro que funciona. Você esquece quem trocou suas fraldas. Isso teria me ferido 1 ano atrás. Agora soava como uma antiguidade. Pesado, inútil, só para enfeite. Fiz o jantar. Comi à mesa, sem o celular. Dei uma volta no quarteirão e cumprimentei uma vizinha com quem só tinha acenado antes. Ela perguntou se eu tinha cortado o cabelo. Respondi que sim. Parecia um teste para saber se eu ainda existia fora da narrativa da minha família. Eu existia. Por volta das 9, o noivo da minha irmã finalmente me ligou. Atendi porque minha curiosidade é meu pior defeito. Isso é insano, disse Trent, com a voz plana, como se lesse um roteiro chamado Homem Razoável. Você envergonhou minha família. Sabe disso? Já tínhamos enviado a data para o nosso pessoal. O seu pessoal pode ler um e-mail de reagendamento, respondi. Ele me ignorou. Você colocou manipulação como motivo, disse, citando o portal como se fosse um xingamento. Acha que é melhor que a gente só porque sabe usar palavras? Deixei o silêncio trabalhar. Ele odeia silêncio. É alérgico a não ser admirado. Vamos transferir o casamento para o Shoreline Club, disse, inflando o peito. Maior, melhor, e você vai pagar um novo depósito porque causou isso. Não respondi. Você não pode simplesmente dizer não para a família, ele insistiu, torcendo a palavra como um parafuso. Posso sim, falei e desliguei. 2 dias depois, chegou um novo e-mail. Assunto: Shoreline Club. Bem-vindos, Trent Maia. A imagem era embaçada de um casal de mãos dadas em um pier. No rodapé em cópia oculta, estavam os e-mails da minha mãe, do meu pai e o meu. Acho que eles pensaram que me mandar aquilo me envergonharia a ponto de eu consertar a situação. O segundo parágrafo me fez sorrir sem querer. Conforme discutido, exigimos um depósito não reembolsável de $10.000 no momento da reserva. Favor notar que depósitos estão vinculados ao titular do contrato e não podem ser transferidos ou devolvidos sob nenhuma circunstância. Anexo: a fatura. Valor devido: $10.000. Nome da contratante: Maia Carter, em negrito. Ao lado, um espaço em branco pedindo assinatura. Fechei o e-mail, servi um copo d'água e reguei minhas plantas porque, de repente, tudo que era ordinário parecia sagrado. Passou uma semana. O grupo da família silenciou como uma tempestade que segue para o leste. Bloqueei o Trent porque ele começou a me mandar reels motivacionais com legendas tipo vencedores não desistem, que só me davam dor de cabeça. Coloquei o celular no modo não perturbe das 22 horas às 7 horas e descobri que dormir sem notificações é como desligar um gerador e perceber o barulho que ele fazia. A tia Lisa me convidou para tomar café na varanda. Ela é a irmã mais velha da minha mãe, aquela que se afastou da família antes mesmo de eu saber que isso era uma opção. Ela ouviu. Não ficou me cutucando atrás de falhas. Me contou uma história de quando minha avó deu um cheque de emergência para minha mãe, e ela gastou em um casaco de pele em junho. Algumas pessoas só se sentem amadas quando alguém está pagando por elas, disse. Você pode amar sem pagar. Isso funciona? Perguntei. Funciona para você. Isso já basta por agora. No trabalho, aceitei um treinamento que vinha adiando. Fiquei até mais tarde uma noite, não porque precisava, mas porque queria organizar um processo bagunçado. Voltei para casa, fiz uma omelete e não senti que tinha falhado com alguém por não entregar algo que nunca prometi. No sábado, tirei meu pai do meu plano de celular. Eu vinha me dizendo que seria cruel. Na prática, foram 6 cliques e uma mensagem: plano atualizado. Ele ligou 5 vezes. Depois minha mãe ligou 5 vezes. Então meu pai mandou uma única mensagem: que tipo de filho você é? Virei o celular para baixo e assisti o entardecer pela janela como se tivesse comprado ingresso para um espetáculo. No domingo de manhã, recebi uma mensagem de um número desconhecido.
Era uma foto da Maia na frente de uma concessionária, com a mão sobre o capô de um Range Rover branco. A legenda dizia: um dia. Não respondi. Reencaminhei para mim mesmo e escrevi: esse não é o seu trabalho. Coloquei como papel de parede por uma semana, não como provocação, mas como lembrete. Cada vez que desbloqueava o celular, via a imagem dela e lembrava quem eu não sou. Houve consequências para eles. Os pais do Trent foram menos generosos quando a fatura realmente chegou. Um primo me contou por mensagem que meus pais tiveram que cancelar uma viagem porque o dinheiro apertou. Parte disso, provavelmente, eram meus $65 por mês. Ótimo! Aprendam quanto as coisas custam. Mas também houve consequências para mim. Minha mãe parou de mandar atualizações da família. Meu pai não me enviava mais piadinhas ruins. Feriados viraram uma interrogação. Às vezes, um pequeno luto se sentava comigo no silêncio, como um gato que não quer ser tocado. Então algo estranho aconteceu. 2 semanas depois do cancelamento, recebi uma mensagem de uma das madrinhas da Maia. Mal tínhamos conversado antes. Nossa relação inteira era eu segurando portas nas reuniões com fornecedores. Oi, ela escreveu. Saí do grupo das madrinhas. Disse a ela que não posso bancar isso. E completou, ela falou que o Caleb ajudaria. Aquilo me pareceu nojento. Acho que você fez a coisa certa. No dia seguinte, um primo que não vejo pessoalmente desde 2019 me mandou um print. Era do chat VIP. Minha mãe tinha escrito: só precisamos que o Caleb se acalme e volte à razão. Ele sempre volta. Maia respondeu com um emoji rindo. Então alguém, com o usuário R, escreveu: ou a gente respeita o limite dele. E saiu do grupo. As pessoas veem, mesmo fingindo que não. O casamento seguiu em frente. Local diferente, fornecedores diferentes, menos pionias. Não ouvi muito a respeito. De vez em quando, uma mensagem escapava do bloqueio, como fumaça. Você não pode ao menos aparecer? Podemos deixar nossas diferenças de lado por um dia. Se você ama sua irmã. Essa última costumava funcionar comigo.